Boa noite, amigos queridos, bem-vindos. Agradecendo a presença de todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, amigos queridos do Kardec Houston, do Sunrise, amigos de Austin, de Dallas, de San Antônio, amigos do interior do Texas, amigos de todos os Estados Unidos, inclusive o Havaí, amigos da Austrália, do Canadá, do Brasil, de norte a sul, desde o Amapá até Lajeado, passando por Rio de Janeiro, São Paulo, amigos de Jales, abraços, amigos da Europa, Madrid, Lisboa, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Obrigada pela presença e nos apresentando. Eu sou Fernanda Wienskowski, representando os grupos Kardec Houston e ASC, Austin Study Kardec. E o nosso convidado muito especial de hoje nessa live é o nosso parceiro de trabalho e amigo muito querido, Carlos Campetti. Carlos, é um prazer estar com você mais uma vez, uma honra ter você de novo aqui conosco nessa noite linda. O Carlos é palestrante espírita, diretor da FEB, Federação Espírita Brasileira, coordenador da área de estudos da FEB, conferencista internacional, presidente do Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras, educador espírita e autor de vários livros, em especial O Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades, e outros. Mas o mais importante do seu currículo, da sua bio, das suas credenciais, é esse carisma, essa amizade, esse coração. Para nós, você é um amigo querido. Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fernanda. A nossa saudação fraterna a todos que nos acompanham nessa live, nesse dia de hoje. Que Jesus, o Divino Mestre, nos ampare e inspire a todos. Obrigada, que assim seja. O Carlos é cofundador do Kardec Houston. Então, é uma imensa alegria, uma honra e um grande prazer ter você de novo nesse reencontro e te receber aqui nesse grupo que nós fundamos juntos em 1994 e que, graças a pessoas muito comprometidas com a divulgação do Espiritismo, continuaram esse trabalho que é tão importante e que está tão lindo há 26 anos. Então, seja muito bem-vindo. Obrigada por mais uma vez ter acomodado o nosso convite na sua agenda, que nós sabemos que é tão cheia, e por acomodar também o horário, né? Que aí no Caribe, em Barbados, já são 8h30 da noite. Então, para abrir esse encontro, nós vamos começar com uma prece. Nesse momento, unimos os nossos corações, fazendo um círculo de amor, abraçando a todos que estão nos acompanhando, encarnados ou desencarnados, buscando a sintonia com os nossos benfeitores, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e que essa mensagem chegue aos nossos corações, que eles estejam abertos e receptivos para aprender essas lições, incorporando na nossa bagagem espiritual esses ensinamentos que tanto nos direcionam, que nos renovam, que nos inspiram. Que nós possamos ser guiados e direcionados pelos nossos protetores, pelos mentores, e que esse trabalho seja feito de acordo com a sua vontade. Pedimos que desobstrua os caminhos para que o nosso irmão, Carlos Campetti, seja inspirado e traga a mensagem da noite de acordo com o seu plano. Que possamos ser acompanhados, que os nossos lares possam ser também visitados e que todos nós estejamos num espírito de aprendizado, num clima de muita paz para receber essa mensagem. Muito obrigada, que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Então, vocês podem ir nos acompanhando aí com os seus comentários, com as perguntas. O Carlos gosta de saber de onde vocês estão participando, então coloquem as suas cidades.
e ele vai começar apresentando o tema, e no final nós vamos abrir para perguntas, ele vai estar respondendo as perguntas. Obviamente nós temos uma limitação de tempo, você não quer ficar aqui até 3 horas da manhã, né, Carlos? Então eu sei que todo mundo compreende isso. Então, Carlos, agora é com você, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Fernanda. O nosso abraço fraterno ao Kardec Houston, que nos recebe neste momento. Uma satisfação muito grande, ainda que não possamos estar fisicamente juntos, mas estar juntos virtualmente é uma compensação, relembrando, né, esses anos de trabalho aí que periodicamente nós estamos nos encontrando. Uma satisfação muito grande mesmo. Bem, relações amorosas no mundo espiritual. Quando nós recebemos o convite para falar desse tema há alguns meses, nós examinamos qual era o prazo que estávamos nos dando, porque nós não tínhamos nunca falado sobre esse assunto, e havia tempo de preparar, não é? E foi muito interessante porque na sequência dos dias, nos nossos estudos naturais, né, de estudo de Kardec e as nossas leituras diárias, nós fomos encontrando, de novo, revisitando páginas que tratavam do assunto. E uma delas nós encontramos na Revista Espírita, de 1862, nessa edição aqui da FEB, né? E já tínhamos encontrado uma mensagem parecida, mas não é, chama Relações Simpáticas entre Vivos e Mortos. É um pouco rigorosa, que está na Revista Espírita de maio. Mas nós nos reportamos, na verdade, nessa mensagem de julho de 1862. Se chama União Simpática das Almas. Olha o título, que maravilhoso. Bem, vejam lá. Nós vamos procurar aqui evitar opinião pessoal. Se em algum momento eu colocar algum pensamento que não seja citação daquilo que nós encontramos escrito, eu deixarei destacado para vocês. Porque o assunto é muito delicado e a gente tem que evitar opiniões pessoais sobre isso, tá bem? Então, nós observamos, na nossa análise, na meditação do tema, que há uma íntima relação entre o que ocorre no mundo físico e no mundo espiritual, no que diz respeito a esse assunto, as relações amorosas no mundo espiritual. Nós pedimos aos benfeitores amigos que nos inspirem, não é? Para esse momento, naturalmente, mas não inspire apenas as nossas palavras, mas também nos ajude no entendimento do tema, que é muito interessante. Então, nessa mensagem que Kardec insere nos ensinos e dissertações espíritas, na Revista Espírita de julho de 1862, é uma médium, senhora H, ele não deu todo o nome dela, que tem uma conversa com o seu mentor espiritual. E ela, então, pergunta para ele: já me dissestes várias vezes que nos reuniríamos para não mais nos separarmos. Como poderá dar-se isso? As reencarnações, mesmo as que se seguem, as da Terra, nem sempre separam por um tempo mais ou menos longo? Então, ela tinha aquela expectativa, não é, de um encontro mais definitivo com ele. E essa questão de estar reencarnando, não estaria, né? Agora mesmo ela estava reencarnada, ele estava no mundo espiritual. Estou vendo aí o pessoal de Jales se manifestando, né? De próprio Houston. Muito bem, gente. Abraço fraterno para todos, viu? Dallas, muito bem. Então, o espírito vai e responde para ela: eu te disse, Deus permite aos que se amam sinceramente e souberam sofrer com resignação para expiar suas faltas, reunir-se a princípio no mundo dos espíritos. Opa! Primeiro no mundo dos espíritos, ou seja, enquanto desencarnados, hein? Onde progridem juntos. Opa, há progresso no mundo espiritual também? Ele está dizendo que sim. A princípio no mundo dos espíritos, então, onde progridem juntos, a fim de conseguir encarnações nos mundos superiores. Opa, então há o interesse dos espíritos, a busca deles de reencarnar em mundos superiores, não é? Mundos melhores do que a Terra. Podem, pois, se o pedirem com fervor, deixar os mundos espíritas na mesma época
reencarnar-se nos mesmos lugares e, por um encadeamento de circunstâncias previstas, reunir-se pelos laços que mais convierem aos seus corações. Então, é possível planejar no mundo espiritual os encontros que vão ocorrer no mundo físico ou na reencarnação. Se é em mundos superiores, então nós temos que ver qual é o grau de elevação desse mundo. Se for um pouco superior à Terra, ainda há reencarnação em corpos de carne. Se for um mundo muito mais superior, então é possível que os espíritos já tenham outros métodos de se manifestar ou de se integrar nesses mundos, não pelos meios biológicos como nós conhecemos aqui na Terra, não é? Mas nós vemos, então, que há um planejamento. Bom, no mundo espiritual nós vemos, quando a gente lê a obra de André Luiz, nós vamos citar aqui Nosso Lar hoje, nós encontramos as programações, não é? Que são feitas antes da reencarnação. Então, os casais podem programar se encontrar. Há, no entanto, exceção. Há exceção porque há relações que são fortuitas e elas ocorrem em função dos desequilíbrios. Nem sempre estão previstas. Está bem? No mesmo Nosso Lar tem uma situação de um espírito que ele foi assistido por 6 mentores amigos que lhe deram todo o amparo no Nosso Lar para se preparar para a reencarnação. E ele assumiu o compromisso de receber esses espíritos durante a sua encarnação. Eles reencarnariam e ele os ajudaria, ele se comprometeu com isso. Só que quando ele está na reencarnação, jovem, ele tem alguns irmãos, a mãe desencarna, e o pai se casa de novo, e a nova mãe, a madrasta, traz alguns filhos, e completa os 6. Então os mentores estão ali reencarnados, são irmãos mais novos dele, mas acontece que há toda uma circunstância e acaba ficando uma situação muito difícil. O pai abandona tudo. A situação é que no final ele ficou com as crianças e ele abandona tudo, deixa as crianças ao léu e desaparece, foge. Então ele vai se relacionar com uma mulher que não estava previsto, se casa com ela, e o obsessor dela reencarna como filho dele. E os dois atormentam a encarnação inteira dele. E ele havia simplesmente abandonado os companheiros, os parceiros, os mentores que haviam ajudado ele para a preparação de toda aquela encarnação que deveria ser de triunfo. Então há relações fortuitas. Ele não estava programado se casar com aquela mulher, nem receber como filho, porque não estava o casamento previsto naquela encarnação dele, receber como filho aquele obsessor da mulher. Então há relações fortuitas, temos que pensar nisso, não é para estar muito atentos. Agora, como fica quando chega o momento da morte, não é? Essas pessoas nessa situação vão ter que enfrentar as consequências daquilo que não cumpriram. E também aí vem a pergunta, e se a pessoa já teve mais de um casamento, como é que fica a situação dela no mundo espiritual quando volta para lá? Nós vamos examinar, calma aí, é muita coisa, não é, que tem relacionado com esse assunto. Bom, também nós temos que ver que há situações anteriores, de outras encarnações, e que a gente pode ter deixado pendências, situações a serem solucionadas ainda, não é? Na encarnação que a gente vai ter agora, o que a gente está tendo. Então, é preciso ver que a gente não nasceu com o corpo. O espírito já existia antes, ele teve relações anteriores, de outras encarnações, esteve no mundo espiritual, estabeleceu relacionamentos. Então, tudo isso está dentro, não é, do processo evolutivo do ser. Bem, o fato é que aqui entre nós, e a gente vai passar os olhos também nisso em Nosso Lar, a maior parte dos casamentos são de expiação e provas. Um número muito reduzido de casamentos acontecem por amor. Bem, as relações no mundo espiritual, elas também ocorrem para ajustes de planejamento,
de como solucionar as pendências, mas há almas que são afins, e pode ser que reencarnem juntas. Pode ser que tenham uma encarnação e que venham a ter a relação também amorosa, digamos assim, durante a reencarnação. Bem, mas há outros tipos de relações. Nós queríamos chamar a atenção que nessa mensagem que a gente está examinando aqui da Revista Espírita, diz assim: uns terão pedido para serem pai ou mãe de um espírito que lhes era simpático, e se sentirão felizes por se dirigirem ou por o dirigirem no bom caminho, cercando dos ternos cuidados da família e da amizade. Então, há relações amorosas também de pais, mães com seus filhos. Está bem? Ampliando o nosso conceito. Outros terão pedido a graça de se unirem pelo matrimônio, tá bem? E verem escoar-se muitos anos de felicidade e de amor, porque há uma compreensão, uma cumplicidade no casal, e eles têm realmente, é tão bonito, não é? A gente olhar assim, as pessoas já com uma certa idade, às vezes até velhinhos, andando na calçada, um agarrado na mãozinha do outro. Eu, quando vejo isso, eu falo para a Vera: olha, querida, é o que eu quero, é o que eu desejo. Já pensou, olha que coisa mais maravilhosa? A gente precisa imitar isso, isso é uma coisa linda, não é? A gente já vai chegando lá, né, rapidinho, o tempo passa muito rápido. Então, ele diz assim, ó: refiro-me ao casamento entendido no sentido da união íntima de dois seres que não querem separar-se mais. Não está falando de outro tipo de casamento, está falando daqueles casamentos de seres que querem ficar juntos mesmo, não é? Entretanto, tal como é compreendido na Terra, o casamento não é conhecido nos mundos superiores. Opa! O que será que ele quis dizer com isso? Mas no final, ele vai explicar isso também, não é? Por que o casamento nos mundos superiores não é bem assim? Nesses lugares de felicidade, de liberdade, de alegria, os laços são de flores e de amor. E não creais que por isso sejam menos duráveis. Amém? Só o coração fala e guia nessas uniões tão doces, uniões livres e felizes, casamento de almas perante Deus. Eis a lei do amor dos mundos superiores. E os seres privilegiados dessas regiões abençoadas, sentindo-se mais fortemente ligados por semelhantes sentimentos do que são os homens da terra, que muitas vezes desprezam os mais sagrados compromissos e oferece o deplorável espetáculo das uniões perturbadas incessantemente pela influência dos vícios, das paixões inferiores, da inconstância, da inveja, da injustiça, da aversão, de todas essas horríveis inclinações que conduzem ao mal, ao prejuízo e à violação dos mais solenes juramentos. Ah, se nós entendêssemos, não é? O significado do juramento. Se nós o fizéssemos com menos egoísmo, com menos interesse pessoal, não é? Pois bem, esses casamentos abençoados por Deus, essas uniões tão afetuosas, são a recompensa daqueles que, tendo se amado profundamente no sofrimento, pedem ao Senhor justo e bom para continuarem a se amar em mundos superiores, sem, contudo, temerem uma próxima e dolorosa separação. Porque aí ela tinha perguntado, não é? As reencarnações não separam por muito tempo. Então, como é que fica essa situação, não é? Então, ele está falando de mundos superiores outra vez. Que mundos superiores são esses? Nosso lar? Será que é esse mundo que ele está se referindo? Não propriamente. Ele está se referindo a mundos superiores mesmo à Terra, porque nosso lar pertence à Terra. Está na quarta esfera, quinta esfera da Terra, ali na divisa da quarta para a quinta esfera da Terra. Então, nosso lar ainda tem contato com o umbral, tem fronteiras com o umbral. Então, nosso lar é para nós um parâmetro, para nós que estamos encarnados aqui. Mas não é mundo superior. É uma colônia de transição
de preparação para a ascensão de espíritos a mundos superiores e de preparação da maioria para reencarnar mesmo na Terra. Tá bem? Então, nós precisamos considerar que essa situação que ele coloca em mundos superiores, nós podemos ter um pouco disso aqui na Terra. Porque o espírito, ele não tem necessidade do repouso como o corpo precisa. O espírito precisa descansar, mas não é como o corpo. Normalmente, quando o corpo dorme, o espírito está desperto no mundo espiritual. E então, nós podemos ter encontros durante o nosso sono. E isso pode ser que nesses encontros nós encontremos almas que estejam em regiões superiores, até em mundos superiores, com as quais nós somos afins. André Luiz, por exemplo, adormece em nosso lar e ele atravessa com uma barca, né? Alguém vai dirigindo a barca, ele vai se encontrar com a mãe dele, que está numa região superior. Está bem? Então, a diferença é que nos mundos superiores, os espíritos estão livres. Não precisam do sono para esse deslocamento, porque eles não estão presos no globo como nós estamos, está bem? Então, nós vamos ver que aqui ele vai falar assim, quer ver? Se um véu fosse lançado, não é? Ele coloca assim, um minutinho, por gentileza. Ele fala assim, ó, os mundos colocados acima da Terra, na escola da perfeição, são cumulados de todos os favores que possam contribuir para a perfeita felicidade dos seres que os habitam. O passado não lhes é oculto, porque a lembrança dos seus antigos sofrimentos, de seus erros resgatados à custa de muitos males, e a lembrança ainda mais viva de suas afeições sinceras, lhes faz achar 1000 vezes mais doce essa nova vida, e os protegem contra faltas que talvez pudessem ser arrastados por uns resquícios de fraqueza. Para os homens, esses mundos são o paraíso terrestre, destinado a conduzi-los ao paraíso divino. Então, nesses mundos superiores, os espíritos não estão presos ao mundo, eles podem se deslocar, não é? Tem lembranças do passado, não tem essa restrição que a gente tem ainda, está bem? Isso só para nossa comparação, não é? Bem, então, nós vemos que, para nós, há um véu que é lançado sobre o passado e nós não recordamos, salvo no desprendimento durante o sono, que a gente pode ter, então, resquícios dessa lembrança. E, às vezes, enquanto estamos em vigília, às vezes tem flashes, nós temos algum flash de alguma coisa do nosso passado. Bem, mas dentro disso tudo, e a gente está falando das relações amorosas, alguém pode dizer assim, mas e se a pessoa estiver casada com uma outra ou com outro? Bom, quem é que está perguntando isso? A pessoa mesmo ou o seu egoísmo? Porque a gente fica tão preocupado, não é, com essas relações nossas aqui no mundo, e a gente fica assim pensando, pô, se não for a minha alma gêmea, a minha alma afim, como é que fica essa situação, não é? Então, nós vamos ver que essa pessoa tem outras relações também. Vamos dizer que ela esteja reencarnada aqui, não é com a sua alma afim, é um casamento de resgate. A pessoa com quem ela está casada tem outras almas afins, e possivelmente tenha uma que seja mais afim ainda, com a qual vai se reencontrar em algum tempo, quando resolver as pendências que deixou. Assim como a gente também poderá, então, ter alguma alma mais afim. Nós não temos relações tão estritas. Mesmo a família consanguínea é o protótipo da família universal. As nossas relações não são apenas com os familiares consanguíneos quando a gente desencarna ou vive no mundo espiritual. Lembremos que nós somos filhos de Deus, irmãos uns dos outros, e nós nos relacionamos com todos os seres, não do jeito que a gente faz aqui na Terra, muitas vezes, não é mais? Então, há as almas que são mais afins que outras, isso é natural. Se está em relação, então, de expiação, essa pessoa poderá ter outras almas mais afins, uma vez resolvida a situação de expiação com quem está se encontrando, vai ao encontro, porque por que está na expiação? Justamente para aprender a amar,
para resolver as pendências que deixou. Essa alma que, por enquanto, as duas estão em expiação uma com a outra, possivelmente, uma vez resolvida a questão da expiação, vão se amar de uma maneira muito diferente, muito mais intensamente do que até então dentro dessa relação. Então, vamos finalizar aqui o exame do artigo. Ele vai colocar no finalzinho para a sua médium. Além disso, é preciso levar em conta que os espíritos se desmaterializam à medida que se elevam e se depuram. Só nas fileiras inferiores a encarnação é material. Para os espíritos superiores não há mais encarnação material. E, consequentemente, não há procriação, pois esta se dá pelo corpo e não pelo espírito. Uma afeição pura é, pois, o único objetivo da união, e por isso, ao contrário do que ocorre na Terra, não necessita da sanção oficial. Então é por isso que é diferente aqui da Terra, tá bem? Porque não há necessidade do espírito fazer assinatura de papéis, porque ele coloca que o casamento é feito perante Deus, nosso Pai. E então não há necessidade de estar firmando papéis para garantir, né, o matrimônio, como a gente faz aqui na Terra. Porque a união é de alma para alma. Muito bem. Visto isso, nós, então, observamos que cada vez que nós vamos avançando aqui na Terra, nós vamos nos aproximando mais também da lei divina. E cada vez mais nós vamos dando mais importância ao compromisso que a gente assume de alma para alma perante Deus, nosso Pai, do que propriamente um papel assinado, não é, para garantir mais bem a questão das transações dos bens entre as famílias e essas coisas assim, não é? Apesar de que temos que respeitar a lei do nosso mundo onde nós estamos. Uma vez que se estabelece, não é, a lei, nós temos que estar atentos a ela. No nosso lar, nós vamos passar a examinar agora alguns aspectos aqui de nosso lar rapidamente para abrir para as perguntas. Vão fazendo as perguntas, por favor, que as perguntas são fundamentais, porque aí nós atendemos, não é, conforme aquilo que vocês estão direcionando. Em nosso lar, logo no capítulo 10, nós vamos encontrar uma conversa de Lísias com André Luiz. Diz assim: estamos no Bosque das Águas. No nosso lar tem o Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar, o Bosque das Águas. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes. Ui, tem amantes no nosso lar, é? Olha que legal isso, tá vendo? Que aqui vem tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade. E fidelidade. Preste atenção. Para as experiências da Terra. Ou seja, espíritos afins que estão se preparando lá para a reencarnação. Ok? Depois, nós vamos lá para o capítulo 18, não é? Do nosso lar. Aqui no capítulo 18, nós vamos... o título do capítulo é Amor, Alimento das Almas. Nós vamos ver uma conversa da Dona Laura com André Luiz. E ela diz assim: nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. E ela vai fazer tecer todo um comentário, não é? Que o amor nutre as almas. Que com o tempo nós vamos entender melhor a bênção da amizade. E nós vamos perceber mais que a amizade alimenta um ao outro. Daí a importância do casal ser ele o melhor amigo dela e ela o melhor amigo dele, antes de tudo. Tá bem? Nosso lar. E aí diz assim: a alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Então, é para nós uma chamada de atenção, não é? E ela diz num outro momento: não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? E aí ela faz esse comentário de que o amor nutre as criaturas não apenas na relação amorosa, mas o amor de um amigo por outro amigo, o amor do filho pelos pais, dos pais pelos filhos. O amor é o sustentáculo da família. A relação do casal equilibrado
estabelece uma proteção para a família. Isso é uma coisa maravilhosa. No livro de Áureo, que no finalzinho do livro ele trata, Universo e Vida, ele trata a respeito dessas dimensões, as dimensões da mente e a dimensão do amor. É tão maravilhoso, vale a pena ler Universo e Vida de Áureo. Então, ela vai dizer mais embaixo, e ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. O sexo é a manifestação sagrada desse amor universal e divino, está bem? Mas é apenas uma expressão isolada desse potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. Porque é transitória. Muito bem. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. A permuta magnética, às vezes com um olhar. Nós já tivemos situação da pessoa dizer, nossa, às vezes é muito bonito observar vocês dois, falando de mim e da Vera, minha mulher, não é? Porque vocês se entendem só de se olhar. A gente percebe isso. É lógico, o casal que tem uma convivência gera uma cumplicidade com o tempo e às vezes não precisa falar, um já conhece o pensamento do outro. Então, a gente se olha e há a vibração, troca a vibração, a harmonia, aquele sentimento bom, gostoso, para que se alimente a aventura, basta a presença e às vezes apenas a compreensão. Está bem? Então é muito importante, não é? A gente entender esses aspectos. Ela diz assim, aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba disso. Ela diz, almas gêmeas, almas irmãs, almas afins, constituem pares e grupos numerosos que se unem nas diversas expressões da vida. Bem, nós vamos dar um salto aqui do capítulo 18, nós, logo aqui no finalzinho desse capítulo, ela vai comentar, não é? Que chegam ali, na verdade, estão conversando e toca a campainha. E chegam dois rapazes procurando por Lísias. Por quê? Porque eles vão para o campo da música para encontrar os seus amores para o namoro. E aí André Luiz fica conversando com a dona Laura, tá bem? E conversa com ela. No capítulo 20, ele vai saber que tem uma familiar ali que está enferma e tal, e continua a palestra, vai continuar conversando. Só no final, no 22, trata do bônus hora. No 23, no final da conversa, é que vão retornar os rapazes. Eles vêm de volta, não é? Mais adiante, nós vamos encontrar no capítulo 38, o caso Tobias, que a gente vai examinar daqui a pouquinho, tá bem? Então, nós vamos ver que em nosso lar, nós encontramos essa situação do campo da música e nós encontramos o Bosque das Águas, que são regiões visitadas, então, por aqueles que têm o namoro, que estão programando a reencarnação, se preparando, está bem? Bem, nós temos no capítulo, então, 38, o caso Tobias. É muito interessante esse caso Tobias. André Luiz chega e é recebido pela esposa de Tobias, Hilda, que apresenta para ele Luciana como irmã. Bem, só que é interessante, não é? Quando eles estão já à mesa, Tobias diz assim para ele, provavelmente você não conhece o nosso caso, não é? E aí vai contar que ele esteve casado com Hilda. Hilda desencarnou. Aí ele conheceu Luciana e se casou. E aí ele vai saber, não é? Hilda vai falar que ela teve um momento de dificuldade, porque ela não compreendia, foi preciso vir uma familiar do mundo superior conversar com ela, porque ela não aceitava de jeito nenhum aquela situação. E ela então compreendeu, não é, na conversa com essa familiar superior, que a Luciana era uma parceira, porque ela tinha deixado o esposo que precisava também de companhia,
não é? E que tinha deixado os filhos que ela tinha assumido. Então ela passa a ajudar o lar. O fato é que quando, então, Tobias desencarna, ela está em nosso lar e o recebe. Muito bem. Eles são almas afins, tá bem? De outras lutas anteriores. E quando, então, Luciana desencarna, Hilda recebe. E como, não é, ela está também, vai se preparar, e depois a André Luiz, inclusive, fica sabendo, não é? Que Luciana também tem uma alma afim que já está reencarnada, inclusive, e que vai recebê-la agora, quando ela reencarnar, os dois vão constituir família. E aí ele fica assim, chamusqueado com aquilo. Fica bastante chamusqueado. Mas antes, não é, dessa conversa que ele vai ter de novo com a dona Laura, ele vai ver aqui, olha, que na conversa com Luciana diz assim: aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever, e no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando as demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. André Luiz fica incomodado com isso. Ele sai dali e vai conversar com a irmã Laura. Está no capítulo 39. E aí, quando ele chega lá, a senhora Laura vai dizer para ele: o caso Tobias é o caso da vitória da fraternidade real por parte de 3 almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Por que André Luiz está chamuscado? Está chamusqueado com a história? Porque ele deixou a esposa dele e os filhos. E ele ainda não tinha voltado para o lar dele. Quem não leu o Nosso Lar, eu não vou contar o que acontece quando ele volta. Vocês precisam ler para poder saber o que acontece. E quem já leu, vale a pena revisitar as páginas. A Vera e eu acabamos de ler de novo o Nosso Lar, eu já perdi a conta de quantas vezes. Eu não tenho muito boa memória para isso, não. Então, a gente está agora lendo Os Mensageiros outra vez, a gente lê em família, não é? Então, nós estamos com Os Mensageiros. E agora, o que acontece? Ela vai dizer para ele, olha só, ele está preocupado com essa situação, porque ele está pensando que ele não ia admitir uma situação dessas com a esposa dele, não é? Que ele tem certeza que o ama, estaria esperando por ele, é essa convicção que ele tem ali. Então ela diz assim, ó, quem não se adaptar à lei da fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. Ou seja, não entrará em nosso lar. As regiões obscuras do umbral, olha a chamada que ele leva, hein? As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Se entregaram ao ciúme. Se entregaram à perseguição dos outros familiares. E aí, então, não conseguem sair do umbral e entrar em nosso lar. Aí, depois de padecimentos verdadeiramente infernais, pelas criações inferiores que inventaram para si mesmos, porque não precisava disso, mas foi inventado por esses seres, vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre, ou seja, reencarna em expiação. Tá bem? Recebem na consanguinidade a bênção do esquecimento e a oportunidade da reconciliação. Vamos nos lembrar, para finalizar o nosso comentário, de Evelina Serpa e Ernesto Fantini em o livro E a Vida Continua. Eles se conhecem aparentemente de forma acidental, antes da desencarnação. Aí os dois têm um mal muito parecido, eles vão para a cirurgia e eles acordam num outro hospital. Bem, não vou contar o que acontece no outro hospital. O fato é que os dois começam a se apoiar mutuamente. E percebe que tem uma afinidade muito grande entre eles. Ele desencarnou velho e ela jovem. E com o tempo, no mundo espiritual, o tempo vai passando, ele vai ficando mais jovem. E ela vai ficando mais madura. E aí, os dois, depois de passado um tempo, vão pedir permissão para se casarem no mundo espiritual. A pergunta é, há relações amorosas no mundo espiritual? Vocês ainda têm alguma dúvida sobre isso? Nós abrimos para as perguntas, então, por gentileza, Fernanda.
Que legal, Carlos, muito legal. Gostei muito, principalmente daquela parte que você fala que os dois parceiros se amaram no sofrimento e pediram permissão para agora irem para mundos superiores e viverem o amor. Olha, como a gente quer isso. Nossa, quantas pessoas querem isso? Então, a primeira pergunta é: existe a famosa frase, até que a morte os separe, famosíssima. Então, a gente pergunta se isso é verdade. A morte separa um casal que era muito feliz e que depois vai, cada um em diferentes tempos, para lugares diferentes, e também aquele casal que vive um relacionamento difícil, cheio de sofrimento, e a morte vem e separa. Então, para uns é tristeza, para outros é alívio. Realmente essa frase está certa? Bem, tudo depende, não é? Depende muito. Em realidade, a morte não existe, no sentido em que nós entendemos. O que morre é o corpo físico e nós continuamos, como espíritos imortais, continuamos vivos. E vamos levar aquilo que nós construímos. Aquilo que não foi resolvido continua pendente, precisa de solução. Então, o melhor encaminhamento para situações difíceis é enfrentá-las da melhor forma. Isso não significa que os casais estejam obrigados a conviver com quem não tem, de forma nenhuma, condições. Nós vamos relatar aqui duas experiências, na verdade, rapidamente, né, para entender isso. Porque no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, trata do divórcio. O Espiritismo não é contra o divórcio. Então, há situações que são insustentáveis. Vejam essa. Uma senhora trabalhava conosco e um dia chegou em casa para trabalhar e no meio do dia nos contou, a mim e a Vera, a minha mulher, que naquela noite anterior o marido havia encostado a faca no seu abdômen. E eu imediatamente perguntei a ela: o que é que você está esperando? Que da próxima vez ele mate você? E ela então foi conversar com o marido, logicamente com alguém junto, né? Numa situação dessa é bastante complicado, e a decisão foi pela separação, porque havia risco de vida, inclusive. E então, hoje ela está casada de novo, muito bem casada, e inclusive encontrou uma pessoa que ajudou muito, e o outro continua nas aventuras que ele podia ter, mas ela não podia, não é? Segundo o entendimento do machismo, é desse jeito. Na verdade, nenhum dos dois deveria ter aventuras, porque uma vez que nós assumimos um compromisso com alguém, precisa respeitar esse compromisso. Senão, não há como, efetivamente, solucionar as nossas pendências, não é? Então, essa é uma situação. Agora vejam outra. Já viram aquele documentário Humano? Human? São 3 episódios, não é, longos, muito interessantes, mas eles separaram também os vídeos a diversas entrevistas. Eu não consegui ver todas, eu creio que algumas eles nem aproveitaram na seleção do seriado, né, do documentário, mas são muito interessantes. Eles entrevistam gente em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. E tem uma senhora que ela dá a seguinte declaração. Eu vou falar com as minhas palavras conforme eu lembrar, tá bem? Ela, depois é preciso ver, quem não viu ainda, né, quem viu vai se lembrar da situação dessa senhora. Ela diz que durante vários anos, não sei se 8, 9 anos, ela sofreu agressividade do marido. E ela esperava que quando tivesse filhos a coisa amenizaria, mas não amenizou. Ela teve filhos e ele continuou agressivo com ela. E um dia ela tomou a decisão de que isso não podia continuar, já tinha passado anos, e ela então tomou a decisão de falar com ele. E ela disse a ele: eu sei que você me ama, mas o seu jeito de amar não pode ser aceito. E eu não posso mais aceitar que você me agrida. Eu também amo você, mas se for para continuar desse jeito, eu vou me separar de você, porque isso não pode continuar assim. Diz que daquele dia para diante, ele nunca mais agrediu. Então, há situações e situações, não é? Há situações e situações. E é tão impressionante a diversidade humana, nós precisamos, então, conhecer a situação
que a gente vive. Quando não há afinidade, não é a morte que vai separar. A separação já está, ela já é efetiva. Então, é por isso que Kardec coloca com os espíritos superiores. Numa situação como essa, então, o divórcio é nada mais que a confirmação daquilo que já aconteceu. Porque o casal não tem afinidade. Às vezes, inclusive, há esses casamentos que não foram previstos. Como a gente falou, tem casamento acidental. Então, ninguém está obrigado a conviver com a outra pessoa com quem não, a coisa não funciona, não tem jeito. Mas há situações em que a pessoa se sublima na relação, pela renúncia, pela entrega. Então, cada um precisa examinar qual é a sua separação. Para essas situações de afinidade ou essas situações de renúncia em que uma pessoa conquista a outra, não é, pelo seu exemplo, a sua convivência, a sua dedicação, não há, então, morte que separe nada. Ao contrário, não é? Do outro lado, então, é que a gente entende como nós estamos unidos e ligados uns aos outros quando nós nos amamos de fato e quando nós temos a capacidade de nos auxiliar mutuamente. Uma outra pergunta, Carlos. Peraí, deixa eu botar aqui. Uma outra pergunta é a seguinte: você mencionou a bênção do esquecimento do passado. Graças a Deus que a gente não se lembra o que a gente fez, e aí agora voltou com um relacionamento de resgate, graças a Deus. E aí tem as terapias de vidas passadas, né? Que muitas pessoas procuram querer saber quem foram no passado, quem vai ser no futuro. Então, assim, isso deve ser muito... isso distrai para a coisa mais importante, que é o presente. O que você nos fala sobre isso? Eu vou narrar uma outra situação que nós conhecemos, tá bem? O casal não tinha uma relação muito equilibrada, era já uma relação um tanto difícil, mas eles iam se mantendo, tinham os filhos, não é? Ela já tinha filhos de um casamento anterior, essa coisa toda, e de alguma maneira eles iam levando. Mas ela resolveu fazer uma regressão, porque ela tinha uma desconfiança e tal, ela precisava saber do passado, e lá atrás ela então identificou na regressão que o atual marido tinha matado a ela e uma filha jogando-as de cima de algum lugar. Adivinha o que aconteceu? Não teve como manter a relação depois disso, certo? Ele ficou sabendo que ela voltou da terapia completamente desequilibrada, não é? Situação tão difícil, tinha medo até da sombra do marido, e aí, lógico, né, não teve como manter a relação. Então, essa questão, gente, do véu do passado é uma bênção mesmo, e a gente às vezes tem necessidade disso, porque nós não sabemos quem nós fomos, como é que nós somos, então não vale a pena. Quando a gente tem necessidade de lembrar, acontece de maneira espontânea, em diversas circunstâncias da vida. Acontece de maneira espontânea. A Vera e eu temos vários flashes de vários encontros no passado, inclusive no Antigo Egito. Então, mas tudo aconteceu de maneira espontânea, natural. Nós nunca procuramos saber e nem pedimos para nos informarem sobre isso. Porque nós conhecemos o Espiritismo, sabemos que a gente não deve mexer com aquilo que está quieto. Porque quando a gente tem necessidade de saber, de maneira natural e espontânea, acontece. Por um sonho, por um flash que a gente tem de repente, por uma informação espontânea que vem do mundo espiritual, por um livro que a gente está lendo, a gente lê e diz, meu Deus, isso aqui, eu reconheço isso aqui. Ou visitando os dois, como aconteceu conosco, visitando alguma cidade, não é? Em alguma dessas viagens que a gente faz, e chegando e diz, meu Deus do céu, a gente conhecendo o local como se a gente já tivesse vivido ali. Isso acontece de maneira natural e espontânea, ninguém precisa provocar, porque às vezes não vale a pena provocar, tá bem? Até porque o esquecimento do passado é um presente de Deus. Quem melhor do que Deus para saber o que é bom para nós? Tem uma pergunta aqui que eu quero botar. Carlos, o livro é da Fernanda Moreira, da nossa comunidade aqui do nosso grupo. Carlos, o livro Amor e Sexualidade, por Joana de Ângeles, nos traz uma reflexão sobre relações amorosas
sobre a visão do Espiritismo. Você acha que essa é uma boa obra para nos orientar e ensinar sobre o assunto? Obrigada. Com toda certeza, Fernanda, com toda certeza. Recomendamos a todos. O que vem é de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, é material selecionadíssimo desde o mundo espiritual. E nos auxilia muito. Então, é muito importante. Porque Joana, ela tem a condição, a capacidade de examinar os aspectos psicológicos e humanos, não é? De toda essa complexidade que é o ser, que somos nós, e a complexidade das relações. O maior desafio que nós temos, não diria o maior, mas um dos maiores desafios que nós temos é justamente a relação. E Joana trata desse assunto de uma maneira tão cristalina, tão objetiva, de fato vale a pena. Não apenas essa obra dela, mas todas as obras de Joana de Ângeles merecem o nosso estudo. Ainda hoje, pela manhã, nós estamos aqui, olha, O Homem Integral, de novo, né? Estamos relendo, e essa série psicológica dela é maravilhosa. Tá bem? O livro Psicologia da Gratidão é maravilhoso. Nossa. A gente aprende tanto, realmente ajuda. E aqui tem um comentário da Ju falando sobre as vidas passadas. Nós já temos muito que resolver nessa vida, já basta o dia de hoje. É verdade, É no Ju. dia de hoje que a gente tem que concentrar no dia de hoje. O passado, a gente conseguiu esquecer, graças a Deus. O futuro, a gente não tem controle, e o futuro é construído com o presente. Então, o dia de hoje é a melhor. Você mencionou sobre almas gêmeas, né? Uma pergunta que todo mundo tem, se esse conceito existe, e o amor à primeira vista, quando você conhece alguém e depois de 20 anos você vê que aquilo, daquele dia, era o amor à primeira vista. Então, pelo que você mencionou aí, esses conceitos existem. A primeira vez que você encontra. Oi? Tá ouvindo, deu uma Carlos? falhadinha, Fernanda, agora melhorou. Tá. Não sei se você ouviu. Eu estava falando que eu ouvi. Tá? A pergunta é a seguinte: seguinte: uma pessoa que está sozinha, né? Ela não encontrou ainda o amor, a alma gêmea, o amor. O que pensar de uma pessoa que passa uma encarnação toda sem encontrar um amor significativo? Olha, tudo depende de como a gente se posiciona. Não sei se vocês conhecem a história do Chico e do Divaldo. Os dois tinham intenções de casamento, não é? E depois a própria vida foi revelando que isso não ia acontecer. Há vários espíritos que reencarnam sem o compromisso do casamento, por necessidades próprias de trabalho, de dedicação a certas causas, ou mesmo por questões de renúncia, de necessidade de passar pela experiência. Agora, não significa que a pessoa tenha que ser solitária por causa disso. A Joana também examina esse assunto, da questão da solidão. Aqui eu vou me permitir narrar uma situação vivida por uma pessoa. Ela vivia a mais ou menos 1.000 metros da FEB em Brasília. Quem conhece Brasília sabe como é que é ali. Ela nunca tinha visto a FEB, nem sabia que existia, vivendo a 1.000 metros da FEB, mais ou menos. Porque as quadras, elas em Brasília, abrem para um lado. Se você não tem necessidade de passar na avenida de cá, dando a volta para passar aqui, você sempre sai por lá, vai para o trabalho, vai para o supermercado, vai por outras vias e nunca passa aqui, na outra via de baixo. E era o que tinha acontecido com ela, ela nunca tinha visto a FEB. E ela, casada, filhos já estavam formados, tinham saído de casa, e o marido encontrou outra mais nova, mais jovem, e resolveu que ia deixá-la. E ela, então, ele foi muito atencioso, né? Deixou o apartamento com ela não tinha profissão, trabalho fora, ela se dedicou à família, mas ele não a deixou desamparada, nesse aspecto de jeito nenhum. Mas ela ficou sozinha no apartamento onde os dois viviam antes, com os filhos, que depois foram casando e saíram, e ali agora ficou na solidão, sozinha, simplesmente. Então entrou numa depressão horrorosa. E uma amiga dela, muito amiga, frequentadora da FEB, um dia disse para ela:
mas olha, eu queria te convidar, não é? Você está nessa situação, vamos lá na FEB comigo? Aí ela não tinha nada para perder nem para ganhar, ela estava tão desanimada, né? Simplesmente aceitou, saiu com a amiga e foi para lá. Chegou na FEB, e fez um atendimento fraterno, começou a frequentar as palestras, passado um tempo entrou nos grupos de estudo, a vida dela começou a mudar. Até que ela encontrou uma pessoa num grupo de estudo e a pessoa disse para ela, alguém já estava pensando que encontrou um par, não é não, tá? Ela encontrou a pessoa que disse para ela, você sabia que ali do lado tem um lado dos velhinhos? Aí ela falou, não, nunca tinha prestado atenção. Pois é, tem um lado dos velhinhos, eu vou lá com frequência, você não gostaria de ir comigo? Eu falei, eu não tenho nada para perder, vou lá para conhecer, não é? Combinaram então, e ela foi, se encantou, se ligou aos velhinhos, começou a dar assistência a eles, com o tempo, né, ganhou confiança, e eles permitem sair para levar, às vezes, a pessoa para um passeio, então ela pegava um velhinho ou outro para levar para passear e tal, e ela disse, olha, depois disso, eu não sei mais o que é depressão, nem o que é solidão. Porque quando eu começo a sentir a coisa que vai chegando, se eu descer reto aqui, ó, eu chego lá na FEB, eu olho o horário, se é hora de atividade na FEB, eu vou para lá. Se não é hora de atividade, eu vou enviesado aqui, ó, e saio lá no lado dos velhinhos. Lá sempre tem amigos para me receber. Então não sinto mais solidão, não sinto mais depressão, porque ela é solidária, como Joana nos orienta. Então, se nós estamos numa situação que não houve a programação, se não encontramos ninguém, então tem que levar em consideração aquele ditado, antes só que mal acompanhado, porque às vezes a gente vai procurar coisa que não está programada e aí fica pior, não é? Se não aconteceu, não sofra por isso. Você não está esquecido de Deus, é filho de Deus ou filha de Deus, igual todo mundo. A vida é breve. Compara com a eternidade, isso aqui é tipo, passou. Quando eu olho e digo, esses 60 anos, meu Senhor, eu não vi, mas já chegou, já passou dos 60. Então, a vida é muito breve. Procura fazer, não é, se preparar para o melhor, fazer o bem que puder, que estiver ao alcance, seja solidário com, né, alguém que precisa e siga a vida. Não há amores somente de casal, há amor de fraternidade entre irmãos, entre pessoas que podem se apoiar, não é? E nós podemos encontrar caminhos nesse sentido, com toda certeza. Gostei muito do antes só do que mal acompanhado, isso é uma grande verdade, nós precisamos nos respeitar, né, e não aceitar qualquer coisa só porque estamos sozinhos, gostei muito. Isso me traz, isso que você falou agora me traz uma pergunta que tinham mandado para mim, que diz, o trabalho voluntário / comunitário substitui o amor perdido ou o coração não preenchido? Que cuidados devemos ter quando nos entregamos a esse tipo de amor? Pessoas preenchem o coração vazio, como você contou a história, com o trabalho, mas nós devemos ter um certo cuidado, porque há efeitos colaterais. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Sim, é porque tudo tem que ser feito com equilíbrio, não é isso? Tudo que a gente faz sem equilíbrio, se a pessoa está numa situação em que ela precisa de assistência, uma terapia pode ajudar. Especialmente, né, se procurar uma pessoa que conhece a realidade espiritual e que possa dar o apoio também nesse aspecto, considerando a realidade espiritual. Então, para manter o equilíbrio e não ter os efeitos colaterais, digamos assim, da atividade. Porque, às vezes, se torna uma situação mórbida também. A pessoa, ela se dedica aos outros, não propriamente, né, pelo bem do semelhante, mas para uma compensação de algo que está lhe faltando e nunca preenche. Então, isso poderia dar realmente efeitos colaterais. Se a situação é assim complexa, é muito importante procurar ajuda, reconhecer que há um problema, que há uma dificuldade e procurar alguém que possa ajudar. Às vezes aí uma terapia, às vezes até o atendimento fraterno na casa espírita já ajuda, mas isso não é terapia. Isso é um momento de conversa com alguém que nos ouve, principalmente nos ouve
e nos auxilia a buscar vias de entendimento da problemática que está nos ocorrendo, mas principalmente à luz, né, do Espiritismo, mas não substitui a terapia quando ela é necessária. Por isso, precisa estar atenta a pessoa para não fazer uma substituição de uma situação por uma outra, como paliativo ou como desculpa psicológica, e que depois, mais tarde, a problemática se manifesta mais intensa do que antes, porque, de fato, a causa não foi examinada e ela não foi tratada. Tem um caso, vários casos que nos chegaram de pessoas que se apaixonam, se casam, estão felizes, aí vem os filhos, e aí quando vem o filho, a pessoa coloca, acho que mais assim a mulher, bota o filho como foco das atenções em primeiro lugar, deixando o relacionamento para segundo plano. Então, a gente não está aqui julgando ninguém, mas você mencionou sobre o casal ser a base da família, o relacionamento do casal. Você quer falar alguma coisa sobre esses casos que nos chegaram? Sim, com certeza, Fernanda. Eu quero citar outra vez um outro exemplo. Eu era ainda menino, tinha uns 13 anos, talvez, eu trabalhava já, nessa época, numa mercearia. Naquele tempo não era trabalho escravo com 13 anos ainda. Hoje em dia consideram isso, e tem que tomar muito cuidado, porque dentro da família a gente precisa estar atento às responsabilidades que as crianças precisam aprender desde pequenos, não é? E aí a gente não aprende responsabilidade se a gente também não divide tarefas, né, dentro do lar. Mas o que eu quero colocar é que naquele período eu estava trabalhando e tinha um rapaz, ele provavelmente tivesse uns 20 anos, estava recém-casado, e ele adorava, ele era professor, então quando ele não estava dando aula, ele ia lá para a mercearia e tinha um horário que ficava assim bem parado, né? Não havia movimento quase nenhum, que era aquele intervalo do meio-dia até 2, 3 da tarde, e ele ia sempre para lá para conversar comigo, adorava ir lá conversar comigo, eu adorava a conversa dele. E ele, então, um dia disse assim para mim, você sabe que eu sou casado, né? Eu falei, sim, isso aí você já me falou, eu sei que você é casado. Ele falou, mas você não sabe que a gente não tem filhos ainda, né? Bom, você não tinha me falado isso, agora eu tô sabendo. Ele disse assim, mas você sabe por que a gente não tem filhos ainda? Eu falei, não sei, você não me falou isso ainda? Ele disse assim, é o seguinte, é porque antes de eu me casar, eu conheci um velhinho, e o velhinho me disse o seguinte, algum dia você vai se casar, mas preste atenção, hein? Todo casal precisa de um tempo para se adaptar um ao outro. Precisa de um tempo. Não vá fazendo essa bobagem de engravidar a moça antes, porque aí vocês não vão ter tempo nem de se conhecer. Então preste atenção. E depois que casar, espera. Se você tiver um sonho de viajar com ela, e ela também tem o sonho de viajar com você, viajem antes de chegar o primeiro filho. Faça a viagem do sonho de vocês, para visitar o mar, para viajar para outro país, façam isso primeiro. E programem, nunca tenha o filho antes de 1 ano, porque ninguém se adapta antes de 1 ano, porque vocês vêm de educação diferente, famílias diferentes, vocês têm que criar a família de vocês, vai ser preciso renúncia, vai ser preciso adaptação. Então, ele disse, olha, nós estamos casados já há 1 ano, a gente ainda não liberou para ter filhos, porque nós não conseguimos ainda fazer a viagem, a gente está programado, nós estamos juntando dinheiro, daqui a 6 meses nós vamos fazer a nossa viagem. E aí ela vai liberar, pode ser até que engravide durante a viagem, porque aí nós vamos ter o filho daqui, depois de passado da viagem, mais 9 meses, e nós já estamos quase adaptados um ao outro, será o nosso tempo suficiente para a gente completar a adaptação. Por que que acontece isso, muitas vezes? Porque o casal não aprendeu a se cultivar antes. O casal ainda não entendeu que quando chegam os filhos, o filho é dos dois. E não deixar de dar atenção e o carinho um para o outro. Então há descompensação numa situação como essa. E o filho é filho dos dois. Precisa do carinho dos dois. E há situações, inclusive, que às vezes, aqui nós vamos lembrar de Nosso Lar, capítulo 20, que o lar é formado pelo sentimento feminino e o sentimento masculino vão formar um ângulo reto, e ali no ângulo reto nasce o lar. Lembrem disso. O equilíbrio entre o sentimento feminino e o masculino. Não está falando de homem e mulher ainda. Ele só vai tratar de homem e mulher depois, mais à frente.
Ali está falando de sentimento masculino, é a dona Laura explicando para André Luiz que ela ouviu uma palestra sobre o assunto. Então, o casal precisa manter esse equilíbrio entre o sentimento feminino e masculino. E há situações em que, às vezes, tem que inverter a polaridade. Eu e a Vera tivemos situação de inversão. Morando nos Estados Unidos, nós tínhamos ainda, né, a filha adolescente, um filho autista, nós precisávamos da ajuda de uma pessoa, e a pessoa nos abandonou. Aconteciam fenômenos na casa, e ela se espantou um dia com a porta que se abriu sozinha na cara dela, sem ter ninguém, e ela disse que a gente era bruxo, que ela ia embora. E abandonou a família. Então, eu tive que ficar cuidando durante 2 anos e meio, não é? A Vera ia para trabalhar, estava licenciado do meu trabalho porque estava acompanhando a família. Ela, como diplomata, estava fora, no exterior. E então nós conversamos com a família e eu resolvi que ia assumir. Naquele período, nós recuperamos a nossa filha. Adolescente, estava revoltadíssima porque tinha deixado os amigos no Brasil e não queria de forma nenhuma, não é, estar conosco lá em Los Angeles. E nesse período nós a recuperamos completamente. Hoje ela é espírita, graças a esse período em que a gente implantou, inclusive, a leitura espírita diária em casa, o estudo do espiritismo dentro de casa todos os dias. Muito bom. No Evangelho segundo o Espiritismo, como você mencionou, tem um capítulo que fala sobre o divórcio, como sendo uma consolidação daquilo que já aconteceu, como você mesmo mencionou. Então, pessoas que já se separaram, que já não têm mais afinidade, que já não têm mais planos juntos, que não estão mais crescendo juntos, já estão distanciados um do outro. Então, o divórcio é a consolidação dessa separação. Mas nós, espíritas, temos essa visão de futuro, né? A gente pensa que o que a gente passa aqui nos purifica, é um progresso espiritual, mas a gente precisa encontrar essa linha divisória, né? De o quanto que a gente vai querer continuar nesse relacionamento ou então separar para preservar a pessoa, os sonhos, a vida, e com essa visão de futuro continuar crescendo e progredindo. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Sim, o que acontece? A gente tem que ter maturidade diante das situações que acontecem na nossa vida. E às vezes a gente ainda não desenvolveu isso, não é? E enfrenta essas dificuldades sem saber exatamente. Tinha um companheiro que ele resolveu fazer cursos para casais, porque ele dizia, tem escola para tudo, não tem escola para preparar as pessoas para o casamento e nem para serem pais, não é? Então ele fazia esses cursos, é muito interessante isso. Nós pensamos que isso é um papel que o Espiritismo pode ajudar muito para a gente se preparar, não é, para a constituição da família. Quando a situação ela é insustentável, não é? Visivelmente os dois já estão, e se consolida a separação, os dois têm o direito de buscar o refazimento da sua vida, de procurar, né, e tendo a oportunidade de encontrar alguém. Aí poderia pensar assim, mas existe plano B? Depende da situação. Há circunstâncias em que, quando há a reencarnação, não é que se programou o divórcio. Eu não acredito que exista programação de divórcio no mundo espiritual, mas existem vieses, possibilidades na reencarnação, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, na hipótese de haver uma situação dessas, em que vai ocorrer a separação, os dois podem ter planos B. Mas quando a situação de separação é por responsabilidade de um deles, digamos assim, porque não respeitou o matrimônio, porque levou a situação a um extremo de insustentabilidade da relação, então essa pessoa é responsável pelo que ela está fazendo, não é? Então, possivelmente, para ela não tenha plano B nenhum, porque ela está saindo totalmente fora da sua programação e deixou a outra numa situação complexa, difícil. Então, teria um plano B para a segunda pessoa? Provavelmente sim,
Porque esse viés dessa pessoa se comportar dessa maneira poderia estar na previsão, era um risco de acontecer isso. E aconteceu, digamos. Então, a outra pessoa tem um plano B, mas essa pessoa que está causando todo esse transtorno, essa problemática para a família e para ela própria, ela não teria um plano B, porque, em princípio, ela teria que ter vencido essa situação, não é? E ela não conseguiu. Então, não se sabe, vamos dizer assim, se efetivamente, nessa situação, ela não tem, inclusive, que passar mesmo por esse momento de reflexão sozinha, essa coisa toda, que nem sempre a pessoa consegue, não é? Bem, Deus, nosso Pai, é Pai de amor. Ele não pune ninguém e nem julga. Não é? A lei divina estabelece os parâmetros. E a nossa consciência, ela vai nos colocar diante dessa lei divina e nós nos sentiremos melhor conosco mesmo ou não, a depender de como nós agimos em função dessa lei divina. Então, a responsabilidade é nossa de procurar um relacionamento que seja construtivo. Quando não é possível isso, então acontece a separação. Vamos, então, procurar o melhor. Antigamente, havia separações terríveis, e ainda hoje, às vezes, acontece. Mas tem ocorrido cada vez mais as separações em que o casal continua amigo. Há um entendimento. E eu já ouvi de várias pessoas, às vezes tem até alguém que está assistindo, que houve a separação, e que vai confirmar isso. Às vezes o casal fica mais amigo depois da separação do que era amigo quando estavam juntos no casamento. Porque eliminou aquela situação de atrito, de conflito, de desconforto, e brota uma amizade maravilhosa. Então, isso a gente tem que procurar. O entendimento, que mantenhamos o relacionamento que seja de fraternidade, de amizade, inclusive se tem filhos, não é? O cuidado, porque os dois continuam responsáveis pelos filhos. Procurar o melhor entendimento possível na construção de um futuro maravilhoso para todo mundo. Que esse é o nosso objetivo, de estarmos bem, não é? Conosco mesmo e com as demais pessoas. Então, se é possível fazer isso, maravilhoso. Se não é possível, aquela pessoa que tenha maior entendimento, tenha paciência. Compreenda, aceite a pessoa, ore por ela, não é? Faça todo o que for possível para o bem da pessoa e siga adiante. Gostei muito do seu comentário sobre Deus ser um Deus de amor. O Criador, as criações de Deus são perfeitas. Nós somos criações de Deus, mas nós precisamos encontrar dentro de nós essa beleza. E muitas vezes, num relacionamento desgastante, isso fica esquecido. Então, se nós buscarmos a vida espiritual, a doutrina espírita ou uma fé que nos ajude a encontrar Deus dentro de nós, muitos caminhos vão se clarear. A Maria falou que adorou a sua visão. Acho maravilhosa essa visão da vida sem um companheiro, Maria Biasos. E a Regina pede para você comentar Mateus 19, 3-9. Você sabe qual é essa passagem? Mateus 19, 3-9. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu não estou lembrando exatamente. Mateus 19. Um segundinho que a gente já localiza. Regina, se você puder botar o tópico, ajuda o assunto. 3-9, 19, vamos lá. A questão do divórcio. Tá, já lembrei qual é a situação. Vem alguns fariseus e vai perguntar para Jesus se é lícito ao homem dar à mulher carta de divórcio. Veja lá. Na época, a mulher não contava e as crianças também não contavam. Essas discriminações, graças a Deus, nós vamos solucionando com a civilização, não é? Que vai avançando. Mas naquele tempo a mulher não contava. Então não era direito da mulher dar carta de divórcio ao seu marido, era direito ao marido dar carta de divórcio a ela. Não importa que ele fosse o maior, não é, corrupto, o indivíduo que não respeitasse a mulher, mas ela não podia reclamar. Então vejam a situação de disparidade. Aí pergunta isso. Aí o que Jesus diz para eles, não é? Olha lá, ele vai dizer, de 3 a 19.
Então vem os fariseus, então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. É o que Jesus colocou. Aí eles vão dizer: ah, pegamos Jesus agora, porque Moisés mandou, então, dar carta de divórcio. Por que ele mandou repudiar a mulher, então? Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração. Tá? Então é que Moisés permitiu repudiar a mulher por causa da dureza do vosso coração. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, e ele vem então dizendo, né? A não ser em caso de adultério, é o que ele vai colocar. Tá bem? Bom, aí a gente precisa fazer a leitura, não é? Nós estamos nos tempos mais modernos e a gente julga que a gente tem direitos, a gente efetivamente tem, mas também nós temos responsabilidades. Então Jesus disse que num primeiro momento não se separe o que Deus juntou. É o que está tratando o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espírito. Porque quando a união é feita com amor perante Deus, não precisa de divórcio. Está bem? É claro. Agora, como Kardec coloca, o divórcio vem para sancionar uma coisa que já aconteceu. Não há vias de entendimento. Não há condição de viver a vida juntos. Por diversas razões, não importa quais são nesse momento. Então, não há possibilidade, então o divórcio precisa, não é, ser o direito a ser exercido nessa situação. Então, Jesus vai dizer que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Então, quando a união é feita de fato, por amor, diante das leis, como a gente examinou aquele espírito falando, não é, para sua médium, na Revista Espírita, 1862 de julho, comentando que nos mundos superiores não precisa assinar papel para o casamento, porque as duas almas assumem um compromisso perante Deus, e isso já é válido nos mundos superiores. Então aqui também nós deveríamos fazer isso. Vamos assinar o papel porque a lei pede, mas assinemos o papel já feito esse compromisso com Deus, nosso Pai. Porque aí não tem necessidade mais do divórcio, quando a união é feita efetivamente com amor. Mas, como nós ainda temos muitas situações de expiação, que estamos saindo dela, graças a Deus, porque estamos entrando na regeneração, mas temos ainda situações de prova também, então é natural que a gente tenha essas dificuldades todas. Temos que encarar isso como fato, e não nos sentir diminuídos porque tivemos as dificuldades ou estamos vivendo na situação. Então, ninguém que tenha se separado se sinta diminuído por causa disso. São circunstâncias que ocorreram, e aí tem gente que às vezes não se separou, mantém um casamento de aparência para todo mundo ver, e acha que é melhor do que a pessoa que se separou. Então, muito cuidado com essas comparações de uns com os outros, porque a gente sempre diz isso. Quando eu me comparo com alguém, eu já perdi. Pelo simples fato de estar fazendo isso, eu já perdi. Não importa que raciocínio maluco eu faça para levar vantagem. Eu já perdi porque eu estou me comparando com outro. E a lei não permite isso. Porque a comparação tem que ser eu comigo mesmo. Como é que eu estou hoje? Como é que eu fui ontem? O que é que eu desejo ser? O que eu estou fazendo para ser aquilo que eu desejo ser? Então, quando nós desejamos estar na vida para servir, aí nós vamos trabalhando devagarinho isso. Não conseguimos de saída, não. É uma luta tremenda. E o casal precisa entender isso. Nós estamos juntos, um para servir o outro. Muitos casamentos de fachada vieram à tona agora com a pandemia, porque existiam válvulas de escape, e com a pandemia a família está em casa. Às vezes 5 pessoas com 5 filhos não indo para a escola, então tivemos que nos enfrentar, nos encarar, nos aturar. E aí isso cai, porque aqui nos Estados Unidos o número de divórcios durante a pandemia aumentou 50%. Então, esses casamentos que estavam se sustentando por causa das válvulas de escape vieram à tona. Mas eu prefiro fechar essa live com a visão do nosso lar,
ali no Parque das Águas, as pessoas combinando, fazendo juras de amor e planejamento de virem juntas, de fazerem uma família, de virem para uma nova experiência, uma nova tentativa. Eu sei que a maioria, como você falou, é relacionamento de resgate, mas o resgate pode ser lindo também. Depende de nós, depende se nós encontrarmos dentro de nós esse lado do amor. Então, para fechar essa live, Carlos, como suas últimas palavras, queria pedir para você deixar uma mensagem para nós, que somos os trabalhadores do movimento espírita aqui no exterior, e a gente está sendo assistido por vários lugares, não só os Estados Unidos, e vamos ainda, porque fica gravado, e também para os frequentadores da nossa comunidade e das outras comunidades que buscam a luz através do espiritismo, né? Mas num ambiente tão diferente do Brasil, onde quase cada esquina tem um grupo espírita que acolhe, que conhece essa doutrina. Então, nós queríamos ouvir a sua mensagem final para nós, se possível. Bem, a gente, às vezes, sofre um bocadinho quando a gente está fora, não é, do nosso país, principalmente porque parte da nossa família fica. Às vezes a gente vai até sozinho, né, e depois constitui família no local onde a gente está. E há sempre essa carência da gente, porque no momento, por exemplo, em que vai nascer os nossos filhos, nós não temos o apoio, né, dos sogros, não tem o apoio dos pais, né? A gente sente efetivamente essa dificuldade, mas a gente, no momento que tomou a decisão, a gente já sabia que a gente ia ter que enfrentar alguns problemas, né? E acontece de, quando a gente vai ter os filhos, levar um dos dois, não é? Ou a sogra ou a mãe, geralmente está conosco, né, acompanhando aquela situação, que é uma situação maravilhosa da família. Mas para nós espíritas que estamos fora do nosso país, e nós estamos hoje no 8º país, né, vivendo transitoriamente em lugares diferentes, em diversos momentos, a gente tem que encarar a situação. O que nós vamos fazer? E fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. A família espírita pode ser uma boa compensação, digamos, para essa situação. Porque quando nós compreendemos que nós somos irmãos uns dos outros, filhos do mesmo pai, e que nós podemos nos apoiar solidariamente, não é, nas circunstâncias da vida, então a relação fica maravilhosa. E nós temos uma compensação muito bonita nessas circunstâncias. E é preciso construir isso, naturalmente caminhando para a família universal. Nós estamos falando de relacionamento de casal, e isso implica um relacionamento com a família, não é? Então, quando o casal encontra o seu caminho de entendimento, estabelece um círculo de amizade segura, os nossos filhos também terão, não é? Um círculo de amizades que tem maior segurança, digamos assim, com pensamentos sólidos na crença em Deus e na existência da alma e sua sobrevivência, das relações dos espíritos conosco. Vamos nos lembrar o que Kardec coloca no Viagem Espírita, 1862, quando ele estava visitando várias famílias da França, em que ele comenta que as crianças espíritas, naquela época, nas famílias que ele visitou, ele observou que elas tinham uma certa maturidade diferente, que tinha já um grau de compreensão maior, porque a convicção de que os avós seguem vivos do outro lado, ou familiares já desencarnados, que continuam nos observando, nos acompanhando, e que, eventualmente, inclusive, as crianças veem, têm contato. Então, que isso tudo traz para a gente uma segurança da solidariedade, não é? Que existe entre os dois planos da vida e que nós precisamos estabelecer aqui entre nós. Essa solidariedade que precisa ultrapassar os laços da família, na tendência para a família universal. Então, é uma oportunidade que nós temos, na verdade, um desafio ao mesmo tempo, mas uma oportunidade maravilhosa de nós cultivarmos as amizades e de levarmos, não com a palavra simplesmente, mas com o nosso exemplo, o que é ser o verdadeiro espírita, que Kardec classifica como sendo o verdadeiro cristão, e que se reconhece a árvore pelo fruto.
e que então nós espíritas estamos comprometidos a dar um fruto que seja agradável, um fruto que seja sazonado, que alimente, que proporcione à pessoa condições, não é, energias positivas e uma visão mais dilatada da realidade da vida como ela é de fato, e não como o mundo a mostra para nós nessas situações de tantos desafios que a gente enfrenta. Então, a oportunidade é muito boa se nós soubermos aproveitar e se nós soubermos, de fato, utilizar o espiritismo como nosso canal. Então, quando nós estamos mais sós, fora, e foi o que aconteceu conosco, a gente colocou isso para vocês, nós implantamos o estudo diário do espiritismo em casa, sem nenhum fanatismo. As pessoas dizem assim, nossa, mas isso é fanatismo, não é não? Fanatismo é quando a gente faz as coisas sem saber o que está fazendo. Faz porque alguém falou, ou porque é obrigado a fazer, porque senão vai para o inferno. Isso é fanatismo. O espírita é espírita por convicção, faz as coisas porque está convencido de que aquilo é melhor para ele e para a família dele. Então, estabelecer, não é, o estudo em casa, com a família, a conversa fraterna, o exame dos filmes que os filhos veem e que a gente vê com a família à luz do espiritismo, não é? O exame daquilo que acontece no nosso dia a dia, numa conversa fraterna, de como os filhos podem enfrentar situações na escola à luz do espiritismo, à luz do que o evangelho nos ensina, dando então condições para que os nossos filhos amadureçam e tenham condições de constituir famílias que constituam outras famílias, os seus filhos, para nos receber de volta quando a gente retornar pela reencarnação. Muito obrigado, Fernando, obrigado a todos pela atenção e por essa oportunidade de estarmos juntos tratando desse tema que nos toca muito profundamente. Há relações amorosas no mundo espiritual? Lógico que sim, como existem aqui no mundo físico. E lá elas são normalmente reflexos daquelas que nós temos aqui, como as daqui são reflexos daquilo que nós construímos lá do outro lado também. Muita paz e muita luz para todos. Que lindo, Carlos, e você compartilhar isso que você falou, porque você acabou de ser avô também, né? Então agora você está vendo esse ciclo da vida se multiplicar. Já estão preparando aí para a sua volta, né? Pelo que eu estou vendo. Muito aprendizado, uma fonte maravilhosa de aprendizado, de reflexão, e que nós possamos assimilar esses aprendizados e colocar em prática nas nossas vidas o que nós aprendemos, que é o outro 50%, porque assim nós vamos estar gerando essas ações que você falou, que são o que contam, né? O sentimento é ótimo, o estudo é o primeiro passo, mas o que vai ficar são as nossas ações. Então, que a gente aproveite esse aprendizado todo de hoje, que nós possamos refletir, internalizar, assimilar, mas principalmente colocar em prática o que você falou. Então, nesse momento, nós pedimos para que você possa conduzir o nosso pensamento e o nosso sentimento numa prece final, nesse abraço virtual de todos nós. Divino Mestre Jesus, nosso agradecimento ao Senhor por essa oportunidade de estar juntos nesse ideal que o Espiritismo nos oferece na revivescência do Teu Evangelho. Ainda que fisicamente distantes, Senhor, nos sentimos unidos nesta proposta renovadora que nos conduz progressivamente para a regeneração. Que cada um de nós possa dar a sua contribuição, conscientizando-nos da nossa responsabilidade quanto ao nosso papel diante da vida. Somos seres em evolução. Temos um projeto que Deus estabeleceu para nós. O nosso destino é, na evolução, conquistar a felicidade. Que possamos compreender que a felicidade só é real quando nós proporcionamos condições para que o próximo seja feliz. Ajuda-nos, Senhor, nas relações dos casais a compreender o quanto é importante não que o outro me faça feliz, mas que eu encontre os elementos de fazer o outro feliz. Ajuda-nos, Senhor, a cooperar para o bem daqueles que convivem conosco, nossos familiares, seres queridos,
nossos filhos, os casais entre si, os agregados, que todos possamos compreender a importância do exercício da fraternidade, do perdão, da compreensão mútua, do esforço para o entendimento, para a construção das pontes que nos possam levar, de fato, algum dia, Senhor, a nos integrarmos nessa realidade maior que nos espera num mundo melhor do que esse onde nós estamos vivendo, ou neste mesmo mundo que nós estamos ajudando a ser melhor. Que as tuas bênçãos permaneçam conosco, com as nossas famílias, em nossos lares, com os nossos familiares. Que as tuas bênçãos alcancem os nossos vizinhos, aqueles com quem nós convivemos no dia a dia, companheiros de trabalho, pessoas que nós conhecemos. Que as tuas bênçãos, Senhor, alcancem os corações da humanidade tão sofredora nesses momentos difíceis em que a pandemia nos convida à reflexão quanto à mudança necessária dos paradigmas que até agora nortearam as nossas relações. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar o caminho. Ajuda-nos a despertar para a verdadeira fraternidade e a construção do bem coletivo. Graças te damos a ti e a Deus, nosso Pai. Muito obrigada, Carlos, pela sua presença, por esse reencontro que tanto nos alegrou como grupo. Falo pelo grupo Kardec Houston, pelo ASC, por toda essa comunidade, por todo mundo que teve a oportunidade de te ouvir em outros países, e agradecemos muito. E foi um prazer para nós ter você nessa 15ª live que nós fechamos, essa primeira fase agora, organizada pelo Kardec Houston e pelo ASC. Nós vamos fazer um break e voltamos na segunda fase em novembro. E convidamos vocês todos para participarem conosco no dia 20 de setembro de um debate, aqui vai ser no horário de Brasília, às 16 horas, é um debate espírita do filme Milagres do Paraíso, com Jennifer Garner e Queen Latifah. O debate vai ser com a participação do Jorge Godinho, que é presidente da FEB, Simão Pedro, palestrante espírita, e o nosso querido amigo aqui presente, Carlos Campetti. Esse evento lindo, organizado pela Associação Francisco de Assis em Brasília, é um evento beneficente que vai dar a nós todos a oportunidade de colaborar com essa obra maravilhosa. Para maiores informações, fiquem conosco no Facebook, nos acompanhando, porque essa informação vai ser repostada lá. Então, Carlos, quero te agradecer de coração, continuamos conectados pelo amor no trabalho espírita, que a sua jornada seja sempre iluminada, aonde você for, no seu trabalho tão importante, maravilhoso, e agradecemos também a vocês que estão nos acompanhando, de onde vocês estiverem, pelo Facebook, que as casas, os lares e as famílias de vocês também sejam envolvidas com esse amor que nós estamos sentindo aqui. Muito obrigada, se sintam abraçados. Carlos, beijo, abraço virtual. Abraço virtual para todos. Muito obrigada e até breve, querido. Muito obrigada. Boa noite a todos vocês. Boa noite a todos.